Olá, Felipe Matuzzi aqui falando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o projeto Função Autonômica e agora nós estamos indo para o nosso segundo passo dentro desse projeto. Cara, eu estou muito feliz. Você pode reparar que isso aqui não é o meu campo de batalha, não é o meu consultório, mas o consultório de um grande amigo meu, do Júlio Aquino, que vai estar acompanhando vocês nessa jornada sobre a nutrição autonômica. E por que eu estou aqui falando, não está logo o Júlio de cara falando com vocês? Porque a gente vai fazer uma breve introdução, um breve resgate de como que você vai aplicar os conceitos que você vai aprender com o Júlio aqui, dentro de todo o processo do Função Autonômica. Porque não vai adiantar muito se você pegar esse contexto de maneira isolada e tentar aplicar. Você tem que aplicar esse contexto da nutrição sobre um raciocínio que você já tem, que você acabou adquirindo lá no Função Autonômica. Então, seja muito bem-vindo a essa segunda fase do projeto, que é a nutrição autonômica, e já, no próximo vídeo, vamos explicar como que ele vai funcionar para vocês. Muito bem, então nós vamos começar essa primeira parte do Nutrição Autonômica revisando um pouco dos sistemas de prioridade, mas principalmente os sistemas de recorrência. Então lembrando, os sistemas de prioridade são aqueles sistemas, na verdade, que vão fazer com que o teu paciente foque na queixa principal dele. Então, por exemplo, você é um fisioterapeuta que trabalha com paciente com dor, etc, tudo mais, ou se você é um nutricionista mesmo, você vai ter aspectos diferentes em termos do que é prioridade, em termos do que é recorrência. Então, por exemplo, se você é um nutricionista, o paciente chega para você e ele quer, por exemplo, perder peso ou ganhar massa magra, ou etc., o que você vai fazer? O seu sistema de prioridade vai ser os sistemas que estão relacionados com essa queixa do paciente. Então, pode ser o sistema metabólico que seja o problema, pode ser o sistema hormonal que seja o problema dele. Então, basicamente, você vai pegar e trabalhar em cima desses sistemas. Porém, muitas das vezes, você já deve ter, não sei se já aconteceu com você, mas o Júlio já me contou o que aconteceu com ele, inclusive ele está aqui vendo isso. Que assim, é aquele famoso paciente que ele tem algum problema do sistema metabólico, ele tem algum problema do sistema hormonal e simplesmente quando ele precisa fazer o exercício, o sistema musculoesquelético não acompanha. Então, quando o sistema musculoesquelético ele não acompanha o que é desejado, por exemplo, pelo nutricionista, quando ele vai fazer o tratamento desse paciente, ele é considerado um sistema de recorrência. Por quê? Porque ele é aquele sistema que vai prejudicar, vamos dizer assim, o andamento do tratamento que você quer propor, né? Então, eu já recebi muitos pacientes do Júlio que ele falava assim, ô Felipão, vocês vão ver, ele fala assim, Felipão, pô, dá uma olhada nesse cara aqui, meu, porque ele tá com uma dor no joelho e ele não consegue fazer a malhação dele e tudo mais, e aí ele não consegue ter os resultados que eu preciso aqui. Eu falei, beleza. Ia lá, examinava a biomecânica do joelho, biomecânica dos membros inferiores, via se tinha alguma coisa visceral. Por que se tinha alguma coisa visceral? Óbvio, ele estava vindo nutricionista, cara. Como é que eu não vou suspeitar de um problema visceral associado? Enfim, do sistema neuromeríneo, corrigia razoavelmente bem, o cara conseguia voltar às atividades e isso ele consegue seguir com o tratamento nutricional, por exemplo. Então, isso é um exemplo clássico, tá? Para um nutricionista sobre sistemas de prioridade. Agora, se a gente colocar o papel inverso, por exemplo, chega um paciente para mim que tem um problema de dor, etc, tudo mais, que a gente começa a examinar todos os sistemas. A gente vai começar a examinar os sistemas de prioridade e de recorrência dessa pessoa e normalmente a gente começa a ver assim, olha só, eu tenho o sistema músculo-esquelético, por exemplo, o sistema neuromeníneo e o sistema visceral. E aí a gente já vem explicando para vocês já há muito tempo que o sistema nervoso autônomo vai fazer essa interface dos sistemas. E quando a gente começa a examinar pela função do sistema autônomo, eu começo a identificar qual é a relação que eles têm e como que eu vou fazer esses ajustes. Agora, já explicamos também lá no função que existem os sistemas que são as recorrências. A gente tem comentado muito sobre isso, que são
os vizinhos mais distantes. Eu tenho vizinhos mais próximos, que a gente fala que são sistemas de prioridade, e os vizinhos mais à distância, que são os sistemas de recorrência. Com quem que eu começo? Eu começo com os sistemas de prioridade, é claro. E em seguida, parto para o sistema de recorrência. Então, qual que é a ideia principal desse curso aqui? É que você comece a entender a nutrição para ajudar você no sistema de recorrência, que tem muita relação com o metabólico e hormonal, principalmente. E dando essa relação autônoma. Como a gente começa a entender pelo sistema nervoso autônomo, a ideia é que faça o link desses sistemas com o sistema nervoso autônomo e com o tipo de nutriente e ainda com o tipo de comida. Então você vai ter uma noção de como que essa coisa toda vai funcionar. Ó, e presta atenção, não é para você ser um nutricionista. A ideia não é essa. Ninguém está dando um curso de formação em nutrição. Se você gosta, pode ir lá e fazer. Mas é para você ter uma ideia base de como a coisa funciona, de você dar alguma orientação básica que ele consiga trabalhar. Claro, se ele precisar de uma dieta mais específica, você tem que ter um parceiro nutricionista dos bons. E eu, graças a Deus, arrumei um há muito tempo. Tanto é que ele encarou esse projeto aqui comigo. E eu estou muito contente de estar aqui no consultório dele. Isso aqui é a sala de exames dele, cara. Tem um monte de exame aqui. Enfim, depois se puder, mostra aí. É top. Show de bola. Tá? Então, o que é esse sistema de recorrência? A gente vai ter o sistema metabólico, por exemplo. A gente vai ter o sistema hormonal, tá? Que são os enfoques principais em relação a isso. E aí, o que vai fazer a interface dessas coisas, ele andar para cá, ele andar para cá, ele andar para cá, é basicamente os nutrientes. Olha que interessante. Então, os nutrientes que podem estar inclusive na alimentação, mas também em alguma carga suplementar, que um bom nutricionista vai conseguir indicar isso, ele vai ajudar a trabalhar principalmente no longo prazo. Eu acho que a ideia principal, eu tenho batido muito com o Júlio sobre isso, que é a gente ensinar os alunos, os autonômicos, a pensar em longo prazo nos pacientes. E pensar em longo prazo, eu não consigo se eu não tiver essa relação metabólica e hormonal. E ela passa muito pelo que as pessoas comem. E você sabe que hoje em dia, cara, a informação sobre alimentação, ela é muito louca. Cara, café já foi bom, já foi ruim, ovo já foi bom, já foi ruim, carne é bom, carne é ruim. Cara, a gente não sabe de nada. E no fim das contas, quando a gente começa a ver, é que não tem uma forma que sirva para todo mundo. Cada pessoa ela vai ter que ter uma individualidade biológica em que o alimento ele vai fazer diferença para pessoas diferentes. Né? O dia que eu conversei com o Júlio, ele estava fazendo uns testes genéticos, cara, para saber os tipos de alimento que pode ter relação e piorar mais para uma pessoa e menos para a outra. Então, cara, não dá para a gente pegar e generalizar a alimentação para todo mundo. Então, é um tema muito polêmico, ele envolve muita cultura das pessoas. Né? A pessoa, às vezes a pessoa tem que evitar comer uma tapioca lá do Nordeste, comeu a vida inteira e, cara, como é que faz isso? Né? É um problema, a pessoa é do Sul, carnívora, etc. Às vezes a carne em excesso para aquela pessoa pode fazer mal. E assim nós vamos. É um trabalho super complexo isso. Tá? Então a ideia é que a gente comece a ter uma relação sobre isso, comece a entender um pouco melhor e principalmente consiga dar orientações adequadas. A gente começar a entender que o tipo de dieta que a pessoa tem, o tipo de nutriente que está faltando, ou mesmo começar a pegar um exame de sangue e entender um pouco melhor sobre isso. Talvez uma coisa que a gente possa falar mais para frente é até dessas interpretações dos exames, que é uma coisa hoje que eu faço muito. Interpretar os exames de sangue juntamente com o exame clínico do paciente. Tá? Então,
basicamente é isso. A ideia é que a gente comece a integrar esses sistemas. E, cara, eu estou muito feliz da gente já estar indo para essa segunda etapa do projeto do Função Autonômica, que é a nutrição autonômica. E agora eu vou deixar vocês com um cara especialíssimo, tá? Que é o Júlio Aquino. Vem cá, Júlio. Vamos lá. E aí? E aí, pessoal, tudo bem com vocês, parceiro? Valeu, Júlio. Tá? Tudo bem? Obrigado por estar vindo aí. Então, cara, essa pequena pessoa aqui, o Júlio, vai estar passando agora um monte de dica, vai dando muita informação boa para vocês e aproveitem bastante, porque eu vou ver o curso pelo menos umas 5 vezes. Galera, valeu, eu fico aqui e agora a aula com ele. Vamos lá, vamos começar. E aí, pessoal, a gente acabou de ver o Felipe falar aqui, né, da importância da nutrição aqui na função autonômica. E a minha ideia é essa, a minha ideia é trazer para vocês hoje uma coisa assim, simples, que vocês consigam entender a nutrição de uma forma rápida e ver a importância da nutrição no dia a dia de vocês, né? Eu falei aqui, estava conversando antes com o Felipe, e assim, brincando, eu sei que não é assim, mas brincando um pouco, falando o seguinte, o que é nutrição, o que é a osteopatia, né, na função autonômica, apertando o botão, né, brincando um pouco com vocês aí, apertando o botão não funciona, a nutrição vai funcionar, né, porque às vezes o que a gente tem é uma questão química, né. A gente vê isso aonde, gente? Olha só, tem muita gente que chega no meu consultório com um recaptador de serotonina, né? O que é isso? Com remédio psiquiátrico, tentando recaptar a serotonina. A serotonina, quando ela sai do neurônio e cai na sinapse nervosa, ela é usada uma vez só. Mas existem remédios que fazem ela ser recaptada, ou seja, teoricamente você teria uma maior disponibilidade de serotonina. E muitas vezes esses remédios não funcionam simplesmente porque a pessoa não tem serotonina para recaptar. E quando a gente melhora toda a parte intestinal dela, né, porque a serotonina, 95% da serotonina é produzida no intestino, quando a gente melhora a questão intestinal dela, ela começa a recaptar a serotonina e o medicamento psiquiátrico funciona. Né? Eu falei assim de um dos neurotransmissores que a gente tem. Mas, assim, dentro da função autonômica, vocês, como osteopatas, vocês também vão conseguir fazer isso. Né? Vocês vão conseguir melhorar a resposta do paciente através da alimentação. Né? Eu separei aqui hoje eu vou falar uma coisa importantíssima. Existem várias formas de eu falar da função autonômica, né? Dentro da nutrição. Hoje eu separei para vocês a parte de macronutrientes. Quais são os macronutrientes? Carboidratos, proteínas e lipídios. Tem toda uma parte de micronutrientes, depois que a gente vai falar também, né, na oportunidade. Tem uma terceira parte ainda, que é a relação entre o macronutriente e o micronutriente, né, e os tipos de terapias associadas tanto ao macronutriente como ao micronutriente. É uma parada bem bacana que esse projeto nosso agora com nutrição, né, meu e do Felipe, está saindo agora na função autonômica. Tá legal? Vamos começar então. Olha só. Primeiramente, né, quando se fala de nutrição, a gente tem que falar de uma coisa simples. A gente tem que falar de bioenergética, né? Bioenergética, da onde vem a energia do corpo. Todo mundo caminha, todo mundo tem fome, né? A gente trabalha todo dia, a gente trabalha gastando energia, gerando calor, gerando energia elétrica, né? Um microampere, né? O músculo ele trabalha através de microamperagem, vocês sabem disso. A gente produz energia química, né? Através do ATP, não é isso? Então, me explica um pouco mais. Eu vou dar uma relembrada, uma lembrada aqui. Isso aqui é um ciclo, um resumão do ciclo de Krebs, mas tá bem legal porque eu vou explicar para vocês de uma forma um pouco mais interativa e dando alguns exemplos clínicos de alguns exames também, como o Felipe falou agora há pouco, que a gente pode pedir, né, para começar a entender um pouco tanto da bioenergética como um pouco da prática clínica, tá? Eu vou pegar e trocar aqui o pincel. Vamos lá, bioenergética. Gente, a princípio, tudo começa com a glicose, tá? A glicose, ela é uma molécula que tem 6 carbonos, beleza? Ela é uma molécula que tem 6 carbonos. Essa glicose, ela pode vir, né, do meio exógeno, Qual? Explica isso, Júlio. Como é que é uma glicose exógena? Você come um pouco de açúcar, né?
e ela é endógena. Ela pode vir exógena ou endógena. Como assim, Júlio? A gente cria glicose endógena? Cria. Exemplo disso, Júlio. Quando você quebra um músculo e transforma esse músculo em açúcar, tá? Uma reação química chamada desaminação ou transaminação. Você pega um músculo, uma cadeia gigante de actina e miosina, quebra isso em moléculas menores e essas moléculas menores vão se transformar em glicose. Tá legal? Tem outros subprodutos aí no meio, mas a princípio a glicose ela é que vai ser produzida para gerar energia. Ou seja, você quebra músculo para transformar um músculo em açúcar. Olha a desvantagem que é isso, né? E muita gente não perde peso por causa disso, tá? Porque consome muito menos proteína do que deve consumir e acaba transformando músculo em açúcar. Tá legal? Beleza. Aí o açúcar, ele entrou na célula. E eu falo que toda vez que o açúcar entra na célula, ele ganha um fósforo. Por que ele ganha um fósforo? Eu falo que o fósforo ele é como se fosse um carimbo de gado para a célula. Depois que a glicose entrou, fica muito fácil a glicose sair. Depende muito da concentração de glicose dentro da célula ou fora da célula. Para ela não sair, né, a gente coloca um carimbão lá que é o fósforo. O fósforo impede que a glicose saia da célula. Pronto. Agora a glicose dentro da célula, ela vai ter que desempenhar o papel metabólico dela, né? Lembrando o que é o metabolismo, gente. O metabolismo são sequências de reações químicas, tá? Que podem ser catabólicas, que você degrada um produto orgânico, ou anabólicas, que você constrói um produto orgânico. Tá legal? Então a gente está aqui com glicose 6-fosfato. E existem algumas vias que essa glicose pode seguir. Não existem tantas vias, não, mas existem algumas vias, tá? Essa glicose 6-fosfato, poucas pessoas sabem disso, mas ela pode virar ácido úrico. Então, muitas vezes a pessoa... Isso já é clínica, tá? Muitas vezes a pessoa vai chegar no seu consultório com ácido úrico alto. Dá uma olhadinha na glicose para ver se ela está muito alta também, que possivelmente, se a glicose estiver muito alta, possivelmente a glicose pode estar se transformando em ácido úrico devido a uma hiperglicemia, tá? Muito açúcar no sangue, tá ok? Isso é padrão? Não, mas você vai ver que quando a gente acabar o papel aqui, eu vou dar um toque para vocês, e aí eu vou fazer uma coisa bem legal, que eu vou marcar com a caneta azul aqui, e botar um Ezinho aqui, ó. Deixa eu marcar mais forte. Que isso aqui pode ser pedido em exame de sangue, tá ok? A glicose é 6-fosfato, então ela pode virar também o quê? Ela pode virar também triacilglicerol, gordura. Isso aqui também vai levar um Ezinho, porque pode ser pedido em exame de sangue. Ó, então, os caminhos que a glicose pode fazer. E aí tem um terceiro caminho. Esse terceiro caminho é um pouco mais longo. Ela pode virar um gliceraldeído 3-fosfato. Esse aqui é o nome que eu ia dar para o meu filho, se eu tivesse mais um filho. Então, gliceraldeído 3-fosfato, tá? Para se tornar piruvato. Por que eu não botei piruvato direto? Eu vou explicar daqui a pouco. Então, você tem glicose 6-fosfato, virando ácido úrico, ou virando triacilglicerol, que é gordura, a gordurinha mesmo, aquela que a gente não quer, ou a glicose se transformando em piruvato. Pronto, piruvato é o cara, gente. Piruvato é o cara. Por quê? Porque se eu tiver um excesso de piruvato, eu bloqueio a formação de gliceraldeído 3-fosfato, bloqueio, e aí tudo vira gordura. Ferrou, a pessoa está engordando. Então, a sacada é nunca ter muito piruvato. Por quê? Porque senão a gente vai ficar gordinho, beleza? Piruvato a gente não consegue pedir exame de sangue. Mas a gente consegue fazer também, pedir exame de sangue, o lactato. O lactato, ele é um exame que me mostra se eu estou possivelmente com excesso de piruvato. Olha só que legal, eu não posso pedir esse aqui, mas eu posso pedir esse aqui. Né? Então, se eu tiver com excesso de lactato, possivelmente eu estou fazendo o quê? Ganhando muita gordura. E quando eu produzo muito lactato, gente? Em que condição fisiológica que todo mundo acha que está bem pra caramba e está produzindo muito lactato? Em atividades físicas anaeróbias, acima da frequência cardíaca de 75%, sua capacidade máxima, né, o seu VO2 máximo. Pronto. Tá formando muito lactato, gente? Tá ganhando gordura. Tá ok? Porque eu bloqueio a via metabólica aqui. Tá? Na sequência
dessa terceira via agora, essa é uma primeira via, segunda via, a terceira via, essa sequência do piruvato ele pode se transformar em acetilcoenzima A. Essa acetilcoenzima A é importantíssima. Por quê? Quando você quebra gordura transformando a gordura em acetilcoenzima A. Para quê? Para ela entrar no famoso ciclo de Krebs. Esse é o ciclo de Krebs. Tá legal? Então, a acetilcoenzima A também pode aumentar quem aqui? O colesterol. Mais um aqui que entra em exame pra gente, ó. Então, se o cara tem lá uma hiperglicemia e o colesterol alto, possivelmente ele não está gerando energia. Essa via metabólica que ele está usando é essa terceira via metabólica aqui. Júlio, mas se o cara tiver colesterol alto e lactato alto, tá ficando muito gordinho e tá com dislipidemia, podendo ter aterosclerose. Beleza? Tem que tomar muito cuidado. Júlio, se o cara tiver ácido úrico alto, triglicerídeo alto e colesterol alto, gente, ele não tá fazendo o ciclo de Krebs. Ele tá fazendo as 3 vias, mas não tá fazendo o ciclo de Krebs. Você tem que patrocinar o quê? A formação, a geração do ciclo de Krebs. Porque senão o cara vai morrer. Não tem jeito. Ele está em anaerobiose. Possivelmente. Câncer gosta muito de lactato. Ele vai pegar uma doença muito séria. E aí a gente tem que fazer esse cara fazer isso aqui, ó. Como? Com altas quantidades de oxigênio, gente. Oxigênio. Eu preciso de oxigênio para fazer esse negócio aqui funcionar. Tá legal? Então vamos lá. O piruvato, então, ele se transforma em ácido oxalacético. Ácido oxalacético. Ácido acético, ácido oxalacético, ácido acético, vinagre. Pegou? Então aqui, ó. Ah, Júlio, por isso que eu leio às vezes que tem pessoas que tomam vinagre para baixar o colesterol. É, porque aí quando eu entro com ácido oxalacético aqui, eu começo a fazer o ciclo rodar e aí eu chupo isso aqui para cá. Entendeu? Vamos lá. Então do ácido oxalacético eu faço o citrato. Citrato, ácido cítrico. Ácido cítrico que tem na laranja, no limão, Júlio. Ah, agora eu entendi. É para as pessoas da moda do limão, que ficam tomando limão, e aí melhora a qualidade de vida delas. Por quê? Possivelmente ela tem um bloqueio enzimático no citrato. Porque para você fazer o citrato, eu preciso puxar isso aqui também, gente, ó. Eu preciso puxar acetilcoenzima A. Ah, entendi. Então tem gente que toma limão e emagrece. Aqui, ó. Apesar de alguns estudos científicos não chegarem a uma conclusão tão definitiva em relação a isso, tá? Então você tem aqui agora o ciclo de Krebs rodando. O ácido oxalacético formando o citrato, formando o alfa-acetoglutarato e o glutarato, glutamina, ok? Uma suplementação de glutamina pode ser que aumente aqui a quantidade de alfa-acetoglutarato e gerando um malato para gerar de novo o ácido oxalacético, para gerar esse ciclo chamado ciclo do ácido cítrico, ciclo de Krebs, tá? Ácido málico. Júlio, e se o bloqueio for no ácido málico? Por que eu botei... Olha, gente, tem muito mais reações químicas no ciclo de Krebs do que essas. Por que eu botei essas 4? Porque a gente consegue com a alimentação regular essas 4. Vinagre, ácido cítrico, glutamina e ácido málico, ou malato. Onde é que tem malato aqui, ó? Na maçã. Por isso que tem gente que come maçã e sente fome. Exatamente, porque ela consegue jogar ácido málico no sistema, roda o ciclo de Krebs, e aí ela fica com um pouco mais de fome, porque ela está gastando mais energia por minuto. Beleza? Brigadão, daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre os carboidratos. Olá pessoal, eu me chamo Júlio Aquino, eu moro aqui em Brasília, eu sou nutricionista há 22 anos já, trabalho com nutrição e hoje não só com nutrição, né? Me formei também em outras terapias, me formei em homeopatia, né? Fiz um curso de acupuntura também, então assim, a minha ideia é fazer, trabalho de forma mais integral, integralista, né? Eu conheci o Felipe Matuzzi há, sei lá, mais de 10 anos e a gente vem sempre trocando ideia. Eu sei que ele é um cara competente pra caramba, eu confio muito no trabalho dele, sempre confiei muito no trabalho dele. A gente começou junto, assim que eu conheci o Felipe, ele entrando aqui no consultório, e aí depois ele foi trabalhando por competência, abriu o consultório dele, bombou. Sempre foi um cara muito competente, gosto muito dele, é um cara que está no meu coração, viu, Felipe? Né?
Eu já atendi mais de 15 mil pessoas como nutricionista, tenho uma experiência vasta no mercado aí, já vi todas as modinhas de nutrição acontecer, né? E assim como o Felipe, eu participo da ideia de que existe uma individualidade metabólica, uma individualidade no paciente que a gente tem que respeitar. E a grande sacada, eu acho, é você trabalhar essa individualidade e saber realmente quem é seu paciente, com quem você está trabalhando. Sabendo isso, não tem erro, o resultado sempre vai aparecer. É esquecer fórmula de bolo, é raciocinar, a coisa é lógica, a coisa é mental. Apesar de que tem uma intuição, tem um feeling também por trás. Essa questão do feeling, né, e essa questão dessa racionalidade é que vem com a experiência, né? E a gente tem que acertar essa experiência através de pensamento, estudo, horas de bumbum, né? Na literatura, é o dia a dia do paciente, é você ir para casa pensando no paciente, o que aquele cara falou, o que ele não falou, qual foi o detalhe que eu deixei perder. Porque, gente, a diferença nunca, pelo menos aqui no consultório, a diferença nunca foi uma coisa grande. A diferença sempre é um detalhe. Me lembro muito bem de uma menina que veio aqui, tinha passado já na mão de 8 nutricionistas, e ela simplesmente não conseguia perder peso. Não conseguia perder peso. Né? E a dieta dela era uma dieta, ela já tinha passado por uma dieta low carb, já tinha feito, tomado HCG e cortado totalmente, comido 500 calorias e perdia 100 gramas, 200 gramas e nada de perder peso. Né? Os médicos riam dela porque falavam, os nutricionistas falavam, você não está seguindo. Ela me falou que vários personagens trainers lá na academia falavam assim, pô, você tem que tomar vergonha na cara. E a gente descobriu, depois de uma análise muito criteriosa, que a única coisa que ela tinha, sabe o que era? Comer alho. Que o alho estava afetando toda a flora intestinal dela e estava fazendo com que essa alteração na flora intestinal ela produzisse bactérias que produziam álcool. E aí o álcool atacava o fígado dela e a TGO e TGP dela sempre alta e não conseguia se resolver aquilo e o colesterol dela estourado. A gente tirou o alho, inoculamos fungos e bactérias intestinais, dentro de uma semana ela perdeu 2, 3 quilos. Hoje ela saiu de 85 quilos, hoje ela pesa 60, só por causa do alho. Então, é isso que vai acontecer na prática aqui de vocês, e é essa prática que eu tenho, com certeza é essa prática que o Felipe tem. Então, assim, esses pequenos detalhes que a minha meta aqui, entrando no curso agora com o Felipe, é fornecer para vocês, para que cada vez mais esse detalhe seja passado para vocês de uma forma clara e bem nítida, para vocês terem essa experiência que eu tive, aproveitar esses meus anos de experiência e aproveitar esses anos de experiência que o Felipe tem aí. Tá legal? Vamos junto. Tchau, tchau.